Obrigado pela sua infinita misericórdia. Amém. Temos ainda reunir, Senhor, em teu nome. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. mesmo distante, Amém. Senhor, declaramos que somos um. Somos o teu corpo aqui da terra. Senhor Jesus, continua, Senhor, nos sustentando a nossa fé. Ó Senhor Jesus, obrigado pela palavra que sustenta todas as coisas. Ainda Amém. nesta noite, Senhor, venha falar aos nossos corações. Senhor Jesus, anelamos, Senhor, estar firmes na sua presença. Amém. Por isso, nessa noite, Senhor, encoraja teu Sim, exército. Senhor, vem falar. Oh, Senhor Jesus, abençoe Amém. falar. Usa como canal para dispensar a Amém. vida, Senhor, para cada um de nós. Senhor Amém. Jesus, obrigado por essa noite. Jesus Amém. é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Então, graças ao Senhor, estamos na lição 28. A lição 28 eu creio que todos que estão presentes já têm tido experiência da mesa do Senhor. Amém? E eu vou ler um pouco na apostila, porque essa reunião prática do Partir do Pão, ela está na apostila e bem explicadinha para nós, né, retermos aquilo que o Senhor quer. Eu vou ser bem breve também para deixar margem para os irmãos também compartilhar o que ganharam do Senhor, alguma pergunta. Amém? Jesus é o Senhor? Estão escutando bem? Estão? Amém. Então, aleluia. Então, a lição 28, a reunião do Partido do Pão, o aspecto prático. Graças ao Senhor pelo aspecto prático. Quando vamos participar da reunião da mesa do Senhor, precisamos ter clareza do que vamos fazer e nos preparar para isso. Temos de ter sensibilidade quanto à atmosfera da reunião e seguir o fluir do Espírito. Podemos comparar o fluir da reunião a um jantar com vários pratos. Não podemos começar sobremesa nem terminar com o prato principal. Igualmente, a reunião da mesa do Senhor, temos de preparar os pratos, que é os hinos, das orações, o testemunho, e na melhor ordem, para que todos desfrutem o máximo. Embora não tenhamos uma regra para a ordem da reunião, pela experiência podemos certificar que há uma sequência que segue o fluir do Espírito. Dessa forma, podemos dar prazer ao Senhor e edificar uns aos outros. Quando a reunião atingir o ápice espiritualmente, partimos o pão em memória do Senhor, em seguida louvamos ao Pai. Ele fala aqui que a gente deve partir o pão no momento que a reunião está no nível que já estão percebendo que já podemos partir o pão. A gente já sente que já está tocando nas regiões celestiais. Amém? Agora eu vou lendo aqui, irmãos, o primeiro item, e ele fala aqui o aspecto gerais da reunião do Partido do Pão. Quem pode participar dessa reunião do Partido do Pão? Então, quem é que pode participar? Então, ele fala aqui, somente os que creem em Cristo e têm a vida divina e pertencem a Ele. E o segundo ponto é, somente os salvos que possuem um relacionamento com o Senhor e o conhecem como seu Salvador pessoal e estão unidos a Ele e não vivem em pecado. Então, aqui, quem pode participar dessa reunião? Primeiramente, tem que ser cristão, filho de Deus. Amém? Aqueles que nasceram de novo, são filhos legítimos de Deus e receberam Jesus pessoalmente como seu Salvador e Senhor. Mas também não é só isso, não. É isso que é cristão, mas também cristão. Quem deve participar dessa reunião também é cristão, um filho de Deus que não vive em pecado.
Se ele está tendo uma vida que ele está tendo um viver de pecado vicioso, não é? E não pode partir o pão. Se partir o pão, ele vai se dar mal diante do Senhor, não é? Então, aquele que tem uma vida diante do Senhor, não vive em pecado. Não quer dizer que a pessoa que pecou não pode participar. Pode sim, pode se arrepender, pedir o sangue. Mas uma pessoa que vive pecando, não é? Ele não pode. Ele tem que se arrepender e dizer, Senhor, eu vou partir o pão, mas eu não quero viver mais. Amém? Numa condição deplorável dessa. Eu quero ter uma vida santa, eu quero ter uma vida unida mais a Ti. E terminar do Senhor, para ser abençoado pelo Senhor. Quando se deve partir o pão? Aí tem um ponto 3 aqui, adiantando. A gente está praticando uma vez por semana, não é? E ele fala, queria que fosse à noite, mas também isso não é legal. Ou seja, não é legal significa que não é uma regra, que pode ser à noite. Né? Que o Paulo, na hora que ele partiu o pão, ou seja, tem um versículo que fala, aqui, eu gostaria de ler com os irmãos, em Atos, capítulo 20, né? Senhor Jesus, versículo 7, no primeiro dia da semana, como nós estamos praticando, primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. E Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortou-os e prolongou o discurso até meia-noite. Na verdade, o partir do pão lá com os irmãos lá em Atos, no mesmo lugar, eles começavam à noite. Começavam à noite e Paulo prolongou o discurso a noite toda, ficou até meia-noite, né? Mas pode ser à noite, não tem problema não, mas nós estamos, não é legal, ou seja, não é uma regra que tem que ser toda a noite. A gente está praticando durante o domingo pela manhã, mas mudou para tarde, né? Não, nós estamos participando pela manhã, amém? Os irmãos que estão participando, encorajamos, e ele fala uma coisa aqui interessante. Onde podemos partir o pão? Aí fala duas opções, de casa em casa, como está em Atos, vou ler aqui com os irmãos, Atos, capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte, e perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir o pão, e nas orações. Tem um versículo que fala que eles partiam pão de casa em casa, as suas refeições e assim por diante. Mas aqui é o que? Uma prática de partir o pão de casa em casa. E nada melhor do que nessa situação da pandemia. A gente não está reunido em um só lugar, não está tendo aglomerações, mas o Senhor arranjou ou seja, a situação presente, nós estamos participando do pão de casa em casa. Eu encorajo os irmãos, realmente, essa situação singular que o Senhor, no momento, está nos proporcionando, a gente partir pão de casa em casa, encorajo os irmãos a fazer o seu pão. Amém? O seu pão e participar diante do Senhor, mesmo que às vezes você esteja sozinho, mas tenha comunhão vertical, horizontal você não é? Mas você pode ter já junto com os irmãos, até em São Paulo e tal, mas você também pode ter uma participação, a sua comunhão vertical. Amém? Louvado. Então, aqui, louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala também que devem reunir em um só lugar. Mas nós estamos reunindo agora de casa em casa. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que eu ganhei em Colossenses. Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo 2,
capítulo 1, o versículo 28 em diante, como a Bíblia no original ela não tinha essa questão de capítulos, é tudo junto. O encargo que Paulo está falando aqui, ele fala do mistério, amém? Que estiver oculto do século das gerações, Deus quis nos dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério que entre nós, os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, no versículo 27 do capítulo 1. E dando continuidade, ele fala uma coisa aqui. Cristo, que está em nós, que é o mistério de Deus, o qual nós anunciamos, advertendo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, a fim de apresentar em Cristo. Que não é uma tarefa fácil. No versículo 29, para isso é que eu também segundo a eficácia, que era eficiente em mim, tem um poder que leva ele adequadamente mais para cuidar dos irmãos e apresentá-los todos perfeitos, que no original significa apresentar os irmãos cristãos. Amém? O que nos leva a perfeição é esse versículo. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta tenho mantido por vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Olha que Paulo aqui, ele tinha até mesmo essa mesma dificuldade que nós estamos tendo hoje. Que não podia, nós temos até um privilégio de ver a face dos irmãos. Amém? Com essa tecnologia, podemos ver os irmãos, mas ele tinha essa mesma dificuldade de não ter quase essa reunião presencial com os irmãos para cuidar dos irmãos. Mas ele se esforçava para nutrir eles de Cristo. Amém? Para que eles também tivessem uma convicção desse nós. Não é Cristo fora de nós, não. É o Cristo em nós, é o Cristo todo inclusivo, Cristo maravilhoso, que está em nós, que é a nossa esperança da glória. Qual é o nosso ministério? É cuidar dos irmãos para que eles tenham a forte convicção dessa esperança que um dia nós vamos entrar na glória. Vamos ser inseridos na glória. Mas para ser inseridos, nós precisamos estar maduros. Precisamos ser cristãos maduros. Amém? Agora, veja o versículo 2. Então, ele fala bem aqui, que ele se esforçava, ele lutava para isso, para que o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor. Veja, só essa parte A do versículo. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados em amor. Essa palavra, coração confortados, é que, irmão, tem uma coisa interessante. O nosso coração, o coração dos colossos, estavam com problemas, cheio de distrações, com misticismo e outras distrações. Como está no tempo de hoje, tem muitas distrações nas redes sociais. E isso está deixando o seu coração doente. Então, o Paulo se esforçava para confortar o coração. Essa palavra confortar significa acalentar, acarinhar o coração dos irmãos para que eles tenham uma mente sã, para que a mente deles esteja apta a entender o mistério de Deus Cristo, para ter uma forte convicção do que Paulo estava dispensando para ele. Se o coração não estiver bom, a mente não vai absorver. A mente não vai absorver, não vai ter convicção. Por isso que o Senhor tem nos falado uma palavra maravilhosa, né? Uma revelação tremenda que nós estamos... Qual é a nossa esperança, irmão? Qual é a nossa esperança? Essa palavra dessa semana, o Senhor está falando algo tremendo, que nós vamos ser introduzidos. Nós já fomos convidados, já precisamos experimentar hoje essa
como é que é o nome que eu posso dizer, irmão? Esse relacionamento. Essa semana, o senhor está falando que o Senhor nos convida para um relacionamento eterno com Deus Triunfo. Esse relacionamento, irmão, ele é grandiosíssimo. É um relacionamento onde você encontra a verdadeira unidade, a verdadeira felicidade, a verdadeira unidade. Essa unidade foi estendida, nós somos convidados. Amém? E quem é o meio? Quem é que nos leva a esse relacionamento da Trindade maravilhoso, relacionamento perfeito? É o Filho. O Filho veio até nós. Por isso que a mesa do Senhor, nós precisamos lembrar que o sentido da mesa do Senhor é que ele abriu esse novo e vivo caminho. É por isso que nós devemos festejar a morte do Senhor. Já pensou? Como é que pode, né? Se você vê humanamente falando, quem é que vai festejar a morte de alguém? Não é? Só na mesa do Senhor nós podemos festejar a morte do Senhor. Por quê? Porque através da morte dele, ele nos abriu esse novo caminho para ter um relacionamento perfeito com Deus Trino. Um relacionamento com o Pai e com o seu Filho. Amém? Aleluia! Mas, irmão, para ganhar essa revelação e para nós termos esse relacionamento, nós precisamos trabalhar no nosso coração. Ou seja, nós precisamos confortar os irmãos. Precisamos acarinhar o coração dos irmãos. Por isso que eu digo assim para os irmãos sobre essa questão de o Senhor nos fazer reunir de casa em casa, no partir do pão, encorajar os irmãos a tomar a mesa do Senhor, fazer o seu próprio pão. Por quê, irmão? Porque o Senhor está, na verdade, de certa forma, obrigando a gente se acertar os pontos com a nossa casa. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. É muito mais fácil eu ir para as reuniões, não é? Uma vez por semana, aquele ajuntamento maravilhoso, de mutualidade, todos os irmãos juntos. Graças que o Senhor vai, eu creio que o Senhor logo, logo está restaurando isso para nós. Mas a gente tem que aproveitar esse momento de pandemia para ver, Senhor, eu sei que eu tenho algum problema no coração com um irmão. E eu creio que não é só eu que tenho que ser abençoado com essa palavra maravilhosa. Se eu preciso trabalhar no meu coração, se é preciso me humilhar, eu preciso me humilhar, se é pedir perdão, eu preciso pedir perdão, para que eu possa, o coração da minha família ser confortado, acarinhado, para que ele esteja uma mente adequada para ter uma forte convicção. Olha só a parte B do versículo 2. E eles, né, esse vínculo de um conforto, de um acarinhar, que traz o vínculo juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Que esse mistério de Deus Cristo é Cristo em vós, a esperança da glória, que está nos levando para a glória, para sermos totalmente um com o Senhor. Não é? Então, ele mostra que a nossa mente ela é responsável para absorver toda a convicção desse mistério revelado. Muitas vezes a gente não está nem entendendo, não sei se os irmãos estão entendendo, tem alguns que estão absorvendo, mas a maioria não está. Às vezes, até na nossa própria casa, é que está faltando mais conexão, está faltando mais vínculo, de encorajamento, de conforto, de acarinhamento nos corações, para que eles tenham uma mente saudável para absorver com toda a convicção de entendimento do mistério de Deus Cristo. Não é? Então, eu quero mostrar sobre esse ponto. É que, às vezes, o Senhor está nos forçando. Nós precisamos aproveitar esse momento singular que nós estamos tendo para a gente reatar, até mesmo quebrar o leviatã que está dentro de nós, nos humilhar mais diante do Senhor, mesmo que tenhamos razões, mas que o Senhor possa criar um ambiente de vínculo familiar. Amém, irmão? Eu estou falando isso porque nós temos tido essa experiência aqui em casa, partir o pão junto, pedir perdão para o outro, ler alimento diário junto. Não é uma tarefa fácil, requer luta, como o Paulo fala, luto mesmo.
Tem que haver uma luta, tem que ter uma guerra. Amém, irmão? Lutar pelos da nossa casa, porque o Senhor quer, não é só questão que eu vou lá para a reunião, mas não está bem em casa. Tem que ter, da nossa parte, para isso, nós temos que se humilhar. Deixar de lado as nossas razões, nos humilhar diante por causa do mistério de Cristo, dessa revelação singular que o Senhor quer que todos sejamos introduzidos. Amém, irmão? Eu quero adiantar aqui, porque Senhor Jesus. Então, ele fala bem aqui, o ponto 3 aqui. Ó Senhor Jesus. No ponto 2, ele fala para que nós tenhamos amor pelas reuniões. Amém? Mesmo que não tenhamos uma reunião presencial, vamos, irmão, de cultivar o amor pelas reuniões. Eu fico feliz, fico muito encorajado quando vejo o rosto dos irmãos. Estou vendo a face da Estela lá em... Amém? São Geraldo, né? A irmã está ali acompanhando. Graças ao Senhor. Né? E o Duval também, e o Duval também. É? O Duval também, na rede Duval. da Santa Juliana. É, o Duval está lá na rede, né? Mas então, irmão, isso aí é um motivo de alegria para nós, né? A gente não pode ter essa reunião presencial, mas podemos ver a face dos irmãos. Graças ao Senhor por essa ferramenta que o Senhor nos deu. Graças ao Senhor. Amém? Então, ele fala aqui, nós precisamos ter, irmão, amor pelas reuniões, sendo renovados, com voz de alegria. Aleluia! Bom, eu fico muito feliz com a mesa do Senhor, porque eu me lembro, puxa, graças ao Senhor, tudo que nos impedia de entrarmos na comunhão com Deus triuno foi resolvido. Amém? Ou seja, a mesa do Senhor para termos comunhão com os irmãos, com Cristo e a igreja. Amém? E a ceia do Senhor é para nos lembrarmos do Senhor, para nós adorarmos o Senhor. Nós vimos isso na mensagem passada. Mas devemos amar as reuniões, ter um espírito de louvor, de graça, dar graças, também ter um coração de ofertar, sendo pontuais, procurando sentar na frente, né? Puxa, sentar na frente aqui, cara, não está reunião presencial. Mas, irmão, esteja pronto, no horário adequado, com espírito forte para incendiar outros irmãos, mesmo nas lives. Amém? Isso aqui é um ponto muito bom. Mas eu queria tocar agora no 3, que ele fala aqui, examinando cada um a si mesmo, discernindo o corpo e não tomando o pão e o cálice de modo indigno. Isso foi até algo que os irmãos queriam estender para essa reunião, que é um lado prático. Não podemos tomar o pão e o cálice de modo indigno. Ele mostra aqui como sermos ajudados. Comer e beber indignamente significa não avaliar o significado do pão e do cálice. Ou seja, sem discernir que o corpo é de Cristo, o qual não pode ser dividido. O corpo de Cristo ele não pode ser dividido. Amém? Ponto B, que ele explicando. Discernir o corpo é compreender que o pão não é comum, mas é um pão separado, santificado, que o corpo de Cristo inclui todos os santos. Aí no ponto D, ele explica melhor. Não podemos profanar o pão e fazendo-o comum, nem comer o pão se existe alguma ofensa entre nós e algum irmão, principalmente com os que reúnem conosco. Principalmente. Não é? Às vezes tem um problema que você tem com o irmão, até aproveite essa live, eu tenho problema com o irmão, eu não vou nem partir o pão, eu vou ver a mesa do Senhor lá de São Paulo. Não é? Mas tem que ser com o que... Por isso que, na verdade, por isso que eu quero mostrar para os irmãos que até mesmo o Senhor está levando, até nos encoraja a fazer a mesa, o pão, familiar, para que toda pressa seja resolvida. Amém, irmão? Na verdade, o Senhor quer nos introduzir, por isso que eu estou falando aqui, que nós precisamos orar. Tem um versículo que diz em Mateus, né? 6, versículo 9 e 10, né?
Orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na minha casa, como é no céu. O reino de Deus é uma esfera de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Onde não tem paz, onde não tem alegria, onde não tem justiça, naquele lá, o reino de Deus, a esfera do reino de Deus, não tem ambiente, né? Não tem ambiente adequado. Então, nós precisamos trazer o reino para a nossa casa. Amém? Vamos orar. Não é por isso que eu estou falando. Paulo fala em Colossenses que ele lutava para que esse ambiente alcançasse não só a igreja em Laodiceia, mas a igreja em Colossos, né? Irmão, vamos lutar. O reino de Deus, ele vem com luta. Então, os que se esforçam se apoderam dele. Por isso que ele fala que, principalmente os que reúnem conosco, principalmente os da nossa casa. Dependendo de nós vamos promover. Às vezes não querem, nós vamos promover. Não vou obrigar, mas eu vou dizer, olha, eu quero orar com você, eu posso orar um minutinho com você? Né? Graças ao Senhor por essa ferramenta, a gente pode falar isso para os nossos cônjuges, amém? Nossos filhos, que às vezes não estão adequados. Não posso orar um minutinho com você? Amém? Já é uma maneira de a gente cultivar isso. Graças ao Senhor, mas a questão mais que ele está falando aqui é não partir o pão se você tem algum problema com o irmão. Né? Se tem algum problema, se humilhe, irmão. Precisamos se humilhar. Se humilhe, irmão, me perdoa, mesmo que você tenha razão. Irmão, eu quero ter paz, eu quero ter paz com você. Preciso de paz com você. Não é, irmão? Amém? Graças ao Senhor, isso participar o pão dignamente. Não indignamente é que você, às vezes, tem problema e ainda passa o pão. Isso é problema, isso gera problema. Não é? Ele fala sobre esse versículo aqui. Vamos ler aqui rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo fala sobre esse ponto que os irmãos tomavam, ele estava tratando do lado prático da igreja. Aqui ele fala aqui no versículo 20. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. No versículo 20 do capítulo 11. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há que tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tende, porventura, caso de comer e beber? Ou menos menosprezeis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisto certamente não vos louvo. Aí ele fala sobre a questão do que ele recebeu do Senhor. Ele também passou. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e partiu. Mas tem o versículo 27, aqui no versículo 27. Por isso também, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha o versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Significa que tem pessoas que estavam morrendo por partir do pão do Senhor indignamente. Que isso jamais ocorra com nenhum de nós. Amém? Precisamos tratar o que precisa ser tratado. Se arrepender. Porque, irmão, eu estou falando esse ponto aqui, é que isso aqui mostra que o Senhor quer trabalhar a unidade no nosso meio. Amém? Essa unidade que está no terceiro céu tem que acontecer também aqui na terra. Por isso que a mesa do Senhor representa. Amém? Não tenho tempo de mostrar, mas lá quando Melquisedeque, no capítulo 14,
de Gênesis, ofereceu pão e vinho para Abraão, olha só, aqui mostra que ele falou uma palavra, na hora que, bendito, né? Seja o Deus Altíssimo que entregou, o Deus dos céus e da terra. Olha só, por meio de Abraão, Deus agora também era não só do céu, agora também ele governava a terra por meio de uma pessoa que guerreava pelos interesses do Senhor. Nós, na mesa do Senhor, nós temos esse sentimento. Poxa, Senhor, minha família não está adequada. Senhor, eu quero lutar. Amém? Eu quero lutar. Quero que a minha harmonia que está no céu aconteça na minha casa. Nós precisamos ter esse coração. O Senhor vai honrar. E você vai participar do pão de uma maneira normal, real. E o Senhor, nosso Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, ele serve para quem luta, para quem guerreia. Quem luta. Amém, irmão? Os lutadores, os vencedores, eles ganham o pão e o vinho de Melquisedeque. E o Senhor passa a ser não só ser o Senhor do céu, mas também da terra. Ele passa a ser o Senhor também na minha casa. Vamos convidar o Senhor também para reinar em nossa casa, através da mesa do Senhor. E nada melhor do que esse ambiente de pandemia para nós orar para o Senhor estabelecer seu reino em nossa casa. Aproveitar esse momento que vai passar e vamos tornar esse momento proveitoso para que a nossa casa também faça parte do reino de Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos realmente partir o pão com realidade, discernindo o corpo. E todos os irmãos que estão nesse pão, eu estou desfrutando de cada um sem impedimento nenhum. Não tenho barreira. Se tiver barreira, você está tomando o pão indignamente. Coloque a pessoa que às vezes você não se dá bem, coloque diante do Senhor. Diga, Senhor, eu não quero partir o pão inadequadamente. Eu oro para que a minha reunião, a minha comunhão com aquela pessoa seja reatada. Eu quero ter paz e alegria proveniente do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar, irmão. Eu já estou quase encerrando. Eu queria já tocar nessa questão durante a reunião, devemos observar os seguintes pontos. Recordar do Senhor, louvando, dando-lhe graça, em lugar de orar, pedindo que Ele faça algo por nós. Na reunião, nós devemos o quê? Nessa reunião singular do Partir do Pão, nós devemos louvar o nosso Senhor. Não é? Ele fala aqui, adiantando, ele explica melhor no B, né? Seguir o fluido do Espírito e o ambiente de reunião, estando consciente do corpo. Conhecer os hinos a fim de aplicá-los no momento apropriado. Evitar cantar hinos sem explorar o seu conteúdo ao falar. Tudo que fazermos na reunião deve reforçar o tema, o propósito e o fluir do Espírito. Ou seja, a gente precisa ter esse discernimento na mesa do Senhor, que a gente precisa, por exemplo, nós precisamos ter discernimento do que o Senhor está falando hoje, né? O que o Senhor está falando essa semana? Essa semana até encorajo os irmãos, né? Encorajo os irmãos. Eu já escutei uma vez essa palavra, não só lendo o alimento diário, mas escutando. Irmão, tem uma hora que você entra no mesmo espírito do irmão que está falando essa palavra. Eu até falei para minha família, dá vontade de ir, tanta alegria que sair, dava abrir a porta e sair correndo. De tanta alegria. Irmão, é muito rico essa mensagem do Espírito Eterno. Pelo Espírito Eterno, ele está nos introduzindo uma comunhão maravilhosa e perfeita com Deus. Fora de Deus não tem, irmão, realidade de relacionamento na Terra. Não temos um relacionamento perfeito fora de Deus. Não temos alegria perfeita. Então, a partir desse fluir do Espírito, a gente percebe que tem hinos que encaixam dentro dessa realidade. Eu até citei um hino que está aqui, é o hino 129, né? O hino 129, ele fala que
que no princípio tu estava com o Pai no seio teu, né? Essa comunhão lá em Provérbios, né? E com ele, né? Unigênito de Deus, essa comunhão do unigênito com Deus, maravilhosa. E ele se encarnou, se tornou primogênito para nos abrir essa comunhão. Somos sua extensão. Amém? Somos a extensão desse relacionamento. Amém, irmão? Então, a gente, quando percebe a atmosfera da palavra que o Senhor está falando na semana, irmão, vai levar os irmãos, o hino que você vai pedir vai levar os irmãos para o terceiro céu, vai levar os irmãos que não tinham um relacionamento adequado, começam a entrar nesse relacionamento e tudo é restaurado. Porque a gente tem a percepção do fluir do Espírito, tem a percepção do que o Senhor está pedindo os hinos, né? Nós precisamos conhecer o hinário. Amém? Graças ao Senhor, irmão. Ó Senhor Jesus, tudo que fazemos na reunião deve ser reforçar o tema, que é o item D, o propósito e o fluir do Espírito. Aí, no ponto que ele fala aqui, o pão e o cálice devem ser servidos no momento de maior desfrute da reunião. Não muito cedo e nem esperar demais. Então, aí, quando está no ápice da reunião, vamos partir do pão. Amém? No momento de partir do pão, alguns irmãos podem dar uma breve palavra, cheia de vida e acerca do significado do momento, para encorajamento e para ajudar os novos. A reunião deve ser viva, cheia de canto, orando, né? Oração e espírito e palavra. Agora, no item H, diz assim, necessitamos dar ao Senhor a nossa reverência, respeito e estima, honra e admiração. Ou seja, temos de temê-lo, observando os horários, vestindo-nos adequadamente, sentando-nos e portando corretamente, funcionando e exercitando o Espírito. Aqui tem vários versículos que ele fala sobre essa questão. Mas vamos adiantar. O que fazer depois de partir do pão, né? Mas eu queria citar um ponto aqui na questão da reunião do partir do pão, que o irmão fala bastante para a gente ter discernimento dos hinos, não só essa questão dessa harmonia, Deus triunfa, mas também nós adorarmos o Pai. Né? Tem tantos hinos que falam da obra do Pai, né? Também a obra do Filho. É para lembrarmos do nosso Senhor apenas. Às vezes a gente quer pedir hinos que às vezes a gente gosta por causa da melodia, mas a gente precisa usar hinos de adoração ao nosso Pai. Aquele que planejou-nos para nós entrarmos na glória. Quem executou foi o Filho. Tem um hino assim muito maravilhoso, que é hino curto, mas eu gosto de cantar sempre, né? Glória, glória ao Pai Santo. Glória, glória ao Filho dai. Glória, glória ao Espírito, ao triunfo Deus louvar. Glória ao todo plano. Glória, né, ao Espírito, ao triunfo Deus louvar. Então, nós precisamos aprender a louvar o Deus triunfo. A adorar o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito, para nos introduzir na glória. Amém, irmãos? Essa reunião aqui, né, essa apostila aqui, ela é muito prática. Ela está falando mais sobre a questão de nós nos reunirmos no Partir do Pão. Foi até explicada na reunião passada, né? Foi explicada na reunião passada um ponto desse aqui. Ela é muito prática, não tem esse segredo nenhum, é só a questão de nós termos reverência, né? Reverência do Partir do Pão. O meu encorajamento, apesar do momento atual, é esse ponto, é nós termos esse ambiente familiar, né? Encorajar, né, os irmãos a partir da sua experiência de fazer o seu pão, né? O pão que tem que ser feito é um pão sem fermento, que é um pão ácido, né? Que ele fala na lição bem aqui, ó, o ponto 3. Tal como o ponto 3 aqui, né?
Tal como os israelitas, como símbolos, depois da Páscoa, celebravam a festa dos pães asmos, devemos remover de nossa casa, nossa vida, toda a maldade e tudo que nos corrompe, a fim de ter um viver santo, livre do pecado, por meio da vida santa, sem mácula do Senhor Jesus, o qual é o pão asmo da sinceridade e da verdade. Amém? Então, o pão é sem fermento para nos lembrarmos, Senhor, eu quero ter um viver sem fermento. Quero ter um viver de pão asmo para ti. Pão da sinceridade e da verdade na minha vida. Nós temos que ter essa consciência ao partir do pão do Senhor. Amém, irmão? Que os irmãos, gostaria de que os irmãos tenham liberdade de fazer perguntas. Mas é isso aí. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus.